Você confiaria no amor da sua vida se ela dissesse que quer te amar, e amar outros ao mesmo tempo? Eu acreditei que nosso casamento era forte o suficiente para enfrentar tudo. Mas quando minha esposa pediu para viver um relacionamento aberto, eu descobri que o amor também pode se transformar em solidão, mesmo dormindo na mesma cama. Essa é uma história de escolhas, dor, reconstrução e um final que ninguém esperava. Antes, porém, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma confissão a partir de agora. Vamos lá! Minha esposa pediu poliamor. E descobriu que amor de verdade não se divide. Eu nunca imaginei que meu casamento pudesse se transformar no que ele se tornou. Sempre acreditei que, com amor, respeito e diálogo, tudo podia ser superado. Mas o que eu vivi foi muito além disso. Meu nome é Rafael. Tenho 38 anos. Sou professor universitário, casado com a Cláudia há quase 11 anos. Nos conhecemos quando ela ainda estava na faculdade. Eu dava aula no curso vizinho ao dela. Não foi amor à primeira vista. Foi melhor do que isso, em amizade à primeira conversa. E quando o amor finalmente chegou, chegou limpo, leve e verdadeiro. Casamos com 2 anos de namoro. E por quase uma década, eu achava que vivíamos o casamento que muita gente sonha. Risos, apoio mútuo, projetos, viagens, respeito. Cláudia sempre foi intensa, carismática, cheia de vida. Eu era mais contido, mais racional, mas encontrava nela o equilíbrio perfeito. Mas, como dizem, às vezes a calmaria é apenas o silêncio antes da tempestade. Tudo começou numa noite comum. Estávamos vendo uma série no sofá quando ela pausou o episódio, olhou para mim com um ar sério, e ao mesmo tempo nervoso. Rafa, eu posso te falar uma coisa? Mas jura que não vai surtar? Claro. O que foi? Ela respirou fundo. Você já pensou em poliamor? Eu ri, achando que era mais uma das reflexões filosóficas dela. Mas o olhar dela não acompanhava o tom da brincadeira. Não tô brincando, Rafa. Tô falando sério. Silêncio. Ela continuou. Eu amo você. Amo mesmo. Não quero me separar, nem terminar nada. Mas, tenho sentido uma coisa diferente. Uma vontade de viver outras conexões. Não é só desejo. É curiosidade, liberdade, experiência. Eu não consegui responder de imediato. Ela me olhava como quem confessa um segredo, e ao mesmo tempo, como quem pedia permissão para ser outra pessoa. Naquela noite, não brigamos. Não chorei. Não gritei. Mas algo dentro de mim quebrou. Nos dias seguintes, eu entrei em negação. Pensei que fosse só uma fase. Uma confusão. Cláudia sempre foi aberta a ideias modernas, leituras alternativas, debates profundos. Achei que ela iria refletir melhor e entender que aquilo podia colocar tudo a perder. Mas não. Ela foi ficando cada vez mais convicta. Você é meu lar. Mas eu quero conhecer outras paisagens. Essa frase me marcou. Começamos a conversar mais sobre isso. Ela sugeria artigos, vídeos, casos de casais que deram certo no poliamor. Eu lia, via, ouvia. Mas a cada nova informação, mas eu sentia que aquilo não era para mim. Eu sou um cara simples. Valorizo profundidade, presença, exclusividade emocional. E mais do que tudo, acredito que amor exige entrega total. Mas ela via diferente. A entrega continua. Só muda o formato. A gente não perde o amor, Rafa. A gente só expande ele. Parecia lindo no discurso. Mas, na prática, aquilo me despedaçava por dentro. Um mês depois dessa conversa inicial, Cláudia chegou em casa com os olhos brilhando. Conversei com uma pessoa. Só conversei, tá? Um cara. Inteligente, sensível.
Ele vive poliamor há anos. Me fez enxergar coisas que eu nunca tinha pensado. Ela não estava pedindo minha permissão. Ela estava me informando. Naquela noite, eu dormi no quarto de hóspedes. Mas quem realmente foi embora de mim não foi a mulher que eu conhecia. Depois daquela noite, comecei a acordar com um nó na garganta todos os dias. Era como se minha casa tivesse se tornado um lugar estranho, com móveis familiares e sentimentos deslocados. Cláudia continuava sendo doce, atenciosa com o filho, carinhosa até, mas havia algo diferente no olhar dela. Era como se ela já estivesse vivendo outra vida, e eu fosse só um espectador esquecido no camarote. Tentei conversar. Tentei racionalizar. Você entende que isso está me machucando? Que o que é expansão para você, para mim está parecendo abandono. Ela ouvia, com os olhos úmidos, mas sempre com uma resposta pronta. Eu não tô indo embora, Rafa. Eu só quero viver algo que me faça sentir mais viva. Você continua sendo o centro da minha vida. Mas não o único. Ela abaixou a cabeça. Não mais o único. Naquela noite, eu chorei no banho. Não de raiva. Nem de tristeza. De luto. Luto por um amor que estava sendo enterrado vivo. Comecei a me questionar. Será que sou inseguro? Possessivo? Conservador demais? Ou será que, no fundo, só estou querendo algo que sempre foi parte da essência do amor e exclusividade? Fui à terapia. Conversei com amigos mais próximos, poucos, porque não era algo fácil de compartilhar. A maioria tentava entender, mas claramente não sabia como me aconselhar. Cara, e se ela ainda te ama e quer ficar contigo, talvez valha tentar. Tentar. Como se o amor pudesse ser medido em testes de resistência emocional. Mas eu entendi algo importante nesses dias. Não se prova amor aceitando o que te destrói só para manter alguém por perto. 2 meses depois da primeira conversa, ela chegou em casa com uma expressão nervosa. Eu preciso te contar algo. Mas quero que saiba que eu fui honesta o tempo todo. Meu corpo gelou. Eu estive com ele. Silêncio. O cara de quem te falei. A gente se encontrou algumas vezes. Foi tudo com respeito, sem mentiras. Mas, aconteceu. Minha mente girava. Ela me olhava como quem pedia compreensão por ter sido sincera. Mas tudo o que eu sentia era traído. Mesmo tendo sido avisado. E agora? Vai continuar? Ela hesitou. Não sei. Ele me entende de um jeito que eu não consigo explicar. Mas não quero abrir mão de você. Só quero que a gente ache um jeito. Era isso. Cláudia queria tudo. O amor antigo e o novo. A estabilidade e a liberdade. A ternura e a adrenalina. Mas eu não conseguia mais. Ali, naquele instante, eu percebi. O que ela chamava de expansão, para mim era erosão. Nos dias seguintes, nos afastamos. Ela passou a dormir em outro quarto. Nos víamos na cozinha, às vezes no quarto do nosso filho, e trocávamos palavras curtas. O amor ainda estava ali. Mas estava machucado demais para continuar se fingindo de saudável. E então eu disse: Cláudia, eu te amo. E talvez por isso eu precise te deixar ir. Porque amar alguém que já dividiu o coração com outro, é como morar numa casa onde metade dos cômodos já estão ocupados. Ela chorou. Me abraçou com força. Eu nunca quis te machucar, Rafa. Juro. Mas machucou. E a dor que antes estava silenciosa, agora se derramava em lágrimas. De nós dois. Depois daquela conversa definitiva, Cláudia decidiu sair de casa por um tempo. Foi para o apartamento de uma amiga. Levou poucas roupas, alguns livros e o violão. Deixou para trás a aliança, o perfume no banheiro e a esperança de que eu fosse aceitar aquele novo arranjo. Nos primeiros dias, o silêncio da casa parecia ensurdecedor.
Nosso filho, de apenas 6 anos, perguntou por ela com frequência. Eu menti. Disse que a mamãe estava viajando a trabalho e voltaria logo. Mentir para protegê-lo. A primeira de muitas decisões pesadas que precisei tomar sozinho. Fui tocando a vida como dava. Entre o trabalho, os afazeres domésticos e as conversas com a terapeuta, eu me agarrava em pequenas vitórias. Conseguir dormir a noite inteira. Conseguir sorrir ao ver meu filho rindo. Conseguir sair para tomar um café e não chorar ao ver um casal de mãos dadas. Cláudia continuava presente como mãe, buscava nosso filho em alguns dias, passava finais de semana com ele. Mas entre nós, o silêncio crescia. Até que um dia, ela mandou uma mensagem. Rafa, posso te ligar? É importante. Esperei o filho dormir e atendi. Do outro lado, a voz era tensa. Rafa, ele terminou comigo. Disse que não consegue lidar com tudo isso. Que se sentiu só mais um na minha lista. Pausa. E agora? Você quer voltar? Perguntei, direto. Eu quero conversar. Tentar entender o que sobrou da gente. Eu respirei fundo. Não por raiva, mas por compaixão cansada. Cláudia, o que sobrou da gente não é suficiente para sustentar o que você quebrou. Eu não sou o teu plano B. Ela chorou. Disse que sentia minha falta, que percebeu o quanto eu era estável, sensível, presente. E então, pela primeira vez, ela pediu desculpas sem justificativa. Sem tentar suavizar. Sem misturar liberdade com irresponsabilidade. Apenas um. Me perdoa. Eu fui egoísta. Aquilo mexeu comigo. Porque era sincero. Mas também tarde. Nas semanas seguintes, ela voltou a conviver mais conosco. Mas não como esposa. Como alguém que queria reencontrar o próprio reflexo no espelho. E aos poucos, vi em Cláudia o que eu achava que nunca mais veria. Vulnerabilidade verdadeira. Silêncio de quem aprendeu. Presença sem expectativa. Se eu pudesse voltar atrás, Rafa, eu não teria feito metade do que fiz. Eu confundia desejo com liberdade, e ego com identidade. Eu ouvi. Sem rancor. Mas sem abrir os braços também. Porque quem já sangrou uma vez, aprende a não se aproximar de lâminas sem cabo. Foi quando, em meio a esse processo todo, algo inesperado aconteceu. Recebi um convite para palestrar em um evento de educação em outro estado. Aceitei sem pensar muito. Lá, conheci pessoas novas. Histórias novas. Olhares diferentes. E entre elas, conheci Aline, professora de artes, doce, engraçada, com brilho nos olhos que me lembrava quem eu era antes da dor. Conversamos por horas, trocamos contatos e seguimos em contato. Sem promessas. Sem planos. Apenas leveza. Voltei para casa com algo que há muito tempo não sentia, curiosidade pela vida. Os dias que se seguiram ao meu retorno foram estranhamente pacíficos. Cláudia, agora mais calma, se limitava a participar das rotinas do nosso filho com uma gentileza silenciosa. Não falávamos sobre nós. Nem sobre o passado. Mas havia olhares. E havia peso nesses olhares. Aline, por outro lado, era leveza em forma de gente. Ela não me perguntava sobre Cláudia. Ela não fazia planos demais, nem exigia nada. Ela apenas me ouvia. Me via. Me entendia. Nos falávamos por mensagens, ligações, chamadas de vídeo. Em pouco tempo, ela se tornaria uma presença constante, mesmo longe. E sem querer, ela estava começando a ocupar um espaço que eu achava que jamais abriria de novo. Foi num domingo à tarde que Cláudia me chamou para conversar. Nosso filho estava com os avós. Estávamos sozinhos na sala. Ela colocou 2 xícaras de café na mesa e disse: Rafa, posso te fazer uma pergunta sem que você leve a mal? Pode.
Você está conhecendo alguém? O silêncio respondeu antes de mim. Sim. Estou. Nada sério, mas é alguém que me faz bem. Ela assentiu com um leve sorriso triste. Ela deve ser especial. Por que você parece mais tranquilo? Mais inteiro. Eu não sabia o que dizer. Cláudia continuou. Você não faz ideia do quanto me arrependo. Eu troquei a estabilidade por um impulso. O amor profundo por curiosidades rasas. Achei que era evolução, mas era só fuga. Você seguiu o que acreditava, Cláudia. Eu só não era parte dessa nova crença. Ela suspirou. E mesmo assim, você nunca deixou de ser um bom pai. Nunca me distratou. Nunca gritou. Isso me matou mais do que qualquer briga. Naquela noite, fiquei com o peito apertado. Por mais que eu estivesse me permitindo recomeçar com Aline, algo dentro de mim ainda vibrava pela história que eu e Cláudia havíamos enterrado juntos. Comecei a me perguntar: será que ainda havia algo a ser salvo? Ou será que o arrependimento dela era só culpa disfarçada? Mas o que me confundia era, e se ela tivesse realmente mudado? E se a dor tivesse feito o que o amor não conseguiu? A Aline percebeu minha hesitação. Numa chamada de vídeo, ela me olhou séria e disse: Rafa, eu gosto de você. Mas eu não vou competir com um fantasma. Se teu coração ainda pertence a outra pessoa, não me deixe entrar pela metade. Aquilo me acertou como uma flecha. Porque Aline não era uma distração. Ela era real. E merecia mais do que migalhas de um homem ainda dividido. Fiquei em silêncio por um tempo. Você tem razão. Eu preciso resolver o que ficou em aberto. Nos dias seguintes, Cláudia e eu conversamos mais. Sobre o passado, sobre a dor, sobre o que fomos e o que deixamos de ser. Ela disse algo que ficou ecoando em mim. A pior parte de errar com quem te ama é que, mesmo se for perdoada, você nunca mais será a mesma pessoa nos olhos dele. E era a verdade. Eu podia perdoá-la. Mas nunca mais veria a Cláudia de antes. Porque ela mesma a matou. Na manhã de uma sexta-feira chuvosa, acordei antes do despertador. Fiquei sentado na beira da cama por alguns minutos, sentindo o peso de algo que parecia inevitável, e eu precisava escolher. Continuar com Aline, que me oferecia paz, leveza e um presente sincero. Ou voltar para Cláudia, que representava um passado cheio de história, dor, amor e agora, arrependimento verdadeiro. Mas a verdade é que nenhuma escolha parecia certa. Com Aline, tudo era novo, promissor. Com Cláudia, tudo era profundo, inclusive as cicatrizes. Naquele dia, pedi para que meus pais ficassem com nosso filho. Precisava de tempo. De silêncio. E, acima de tudo, de coragem. Peguei o carro e fui até o parque onde eu e Cláudia costumávamos caminhar no início do casamento. Ela estava lá. Eu havia pedido para que me encontrasse. Sentamos num banco, lado a lado, olhando para o lago coberto pela névoa da manhã. Você sabe por que estamos aqui, né? Perguntei, tentando manter a voz firme. Sei. E estou preparada para qualquer resposta. Pausa. Cláudia, você foi o amor mais intenso da minha vida. Eu fui seu amigo, seu amante, seu parceiro. Te vi sorrir e desmoronar. E mesmo depois de tudo, eu ainda consigo sentir afeto. Ela desviou os olhos, tentando conter as lágrimas. Mas também te vi me partir em 1000 pedaços. E o que a gente perdeu não é só confiança. É tempo, é simplicidade, é a leveza de amar sem medo. Ela segurou minha mão. Eu sei. E não vou te pedir para pagar nada disso. Só queria a chance de reconstruir. Nem que fosse do zero. Eu olhei fundo nos olhos dela. E então, soltei sua mão. Mas eu não consigo mais, Cláudia. Porque no meio do caos, alguém me encontrou. Alguém que não pediu espaço, ela me ofereceu,
Silêncio. As lágrimas dela escorreram livres. Eu te entendo. E por mais que doa, agradeço por não me manter por pena. Nos levantamos. Nos abraçamos com a intensidade de um último capítulo. Ali, eu percebi. Às vezes, amar também é saber ir embora. Voltei para casa e liguei para Aline. Tá tudo bem? Ela perguntou, com a voz doce. Agora tá. Eu precisava fechar uma porta. E eu fechei. Do outro lado, silêncio. E então, um sorriso. Eu não vi. Mas senti. Então vem viver o que está na frente, Rafa. Você merece. Hoje, meses depois de tudo isso, posso dizer com certeza. Poliamor não foi o vilão da minha história. Foi apenas a forma como descobri que nem todo amor é compatível. E que às vezes, amar muito não significa que vai dar certo. Cláudia segue sua jornada. Mais consciente. Mais presente como mãe. E embora nossa história tenha terminado, o respeito ficou. Aline e eu seguimos juntos. Com calma, com verdade. E com a certeza de que recomeçar dói menos do que insistir onde já não existe chão. Você confiaria no amor da sua vida se ela dissesse que quer te amar e amar outros ao mesmo tempo? Eu acreditei que nosso casamento era forte o suficiente para enfrentar tudo. Mas quando minha esposa pediu para viver um relacionamento aberto, eu descobri que o amor também pode se transformar em solidão, mesmo dormindo na mesma cama. Ela pediu um relacionamento aberto. E abriu a caixa de Pandora. Se essa história te tocou, se inscreva agora no canal Confissões do Reddit. Deixe seu like, ative o sininho e compartilhe com alguém que esteja vivendo um relacionamento confuso. Às vezes, quem precisa ouvir isso é quem menos demonstra. E às vezes, amar demais não basta. E seguir em frente é o maior ato de amor próprio que você pode fazer. Até a próxima confissão.